Boa noite, galera! Como eu sempre falo, boa noite, galera! Começa o primeiro programa Mundo Tecnológico agora na TV. Estamos aqui nessa nova empreitada, aqui nessa nova loucura que eu sempre falo, né? Isso aqui começou com uma brincadeira para mim e hoje está virando uma coisa muito louca isso aqui, né? Os que já acompanham a gente há muito tempo sabem que há 2, 3 dias atrás a gente fez 1 ano de programa. Nós fizemos 50 programas já na rádio. 50 programas na rádio a gente já fez. E aí, com essa desenvoltura que o programa começou a ter, o pessoal chegou e falou assim, pô, eu acharia legal você partir para fazer TV. Eu falei, é muito louco esse negócio não é para mim, não estou nessa pegada ainda. Não, acho que cabe. Daí as pessoas que ajudam, que são parceiras minhas aqui, né, dentro do programa, eu posso até citar, vou citar porque faz parte do meu conjunto aqui dentro, né, o professor Renato, que está aí, que sempre participa com a gente, né, o Gabriel, que começou com a gente, né, os primeiros programas, eu e o Gabriel que idealizamos aqui dentro do programa, né? O pessoal da Vida Artec, que é uma das minhas frentes, que tudo que eu preciso, eles batem em cima, vamos fazer, vamos acontecer, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer. Além disso, alguns parceiros que entraram junto com a gente, né, no decorrer dessa empreitada nossa aí, a FIT, né, é uma grande parceira nossa, que também veio através do professor Renato, né, foi professor do Santurce. Ele falou que ia vir, viu? Eu estou esperando ele chegar. Ele falou que estava esperando a mulher dele chegar. Não sei que hora que ele vai chegar, mas ele falou que vai. E aí, no meio disso aí, entrou Parque Tecnológico no meio, já entrou uma galera que começou a dar corpo para o negócio, né? E com tudo isso, a gente está estreando hoje na TV. Um programa que, no começo, como eu estou falando, sem pretensão, a ideia nossa é levar conhecimento, levar tecnologia em todos os sentidos. Não é só tecnologia, a gente fala de tecnologia de computador, disso, daquilo lá, não é isso. A gente quer levar tecnologia no aspecto geral. A gente no rádio, a gente já fez programas que a gente falou sobre livre movimento, né? A gente já falou com psicólogo, a gente trouxe psicólogos aqui para falar. Inclusive o programa que é do próximo dia 7 de setembro agora, né? Vai vir um psicólogo aqui, reverter esse programa que nós fizemos do rádio, nós vamos trazer ele para a TV. Né? Vamos trazer o Miro já está fechado, aí, o pessoal que conhece o Miro Negrini vai vir aqui fazer um programa de coaching com a gente. Né? Então, essa é a ideia nossa, levar a tecnologia de uma forma simples e objetiva, sem lero-lero, né? Sem aqueles negocinhos de usar termo técnico. Eu sou técnico, todo mundo que eu trago normalmente aqui é técnico. Normalmente, o que eu falo para eles? Esquece esse lado técnico, vamos ser o mais simples possível, para que chegue nos ouvintes, que chegue agora nos telespectadores, de forma tranquila. Também tenho que agradecer a presença aqui do professor Randall Juliano, do Colégio Portal do Éden, que também é um parceirão nosso. Então, estamos começando o programa, né? E um programa que hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei, acho que no 4º, 5º programa que a gente fez de rádio, só que o assunto era somente TV digital. Hoje não, a gente vai falar sobre evolução da TV. Desde os princípios, como a TV começou a ser constituída, até os dias de hoje. Com isso, até antes de eu apresentar a minha entrevistada, logicamente, eu sei que tem muita gente querendo participar junto com a gente, através dos nossos canais aí. Então eu vou passar nossos canais aí para que todo mundo participe com a gente. facebook.com/programa Mundo Tecnológico, o nosso WhatsApp, que é o 15 996712515, o nosso Instagram, que é o Programa Mundo, e o Twitter, que é o @MundoTech2015.
Um outro detalhe, quer nos ouvir na rádio ou assistir na TV? Acesse o nosso site, programamundotecnologico.com.br. O site está sendo transmitido ao vivo, o programa agora também, né? Então eu vou apresentar a minha prole que eu tenho aqui hoje, né? No meu lado direito aqui, cada dia vai ter um músico diferente. A ideia nossa é que a cada intervalo de música, a cada intervalo entre um programa e um bloco e o outro, ele vai tocar uma musiquinha para descontrair, para relaxar e tal, né? Meu amigo, o Will. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Vamos que vamos. No meu lado esquerdo lá, na ponta esquerda lá, né? Eu tenho o meu escudeiro, fiel escudeiro aqui. Se falarem que é parecido comigo, não pode dizer, né? Meu filho Caio, né? Ele vai tomar conta de todas as nossas redes sociais aí. E a minha entrevistada. Eu vou apresentar a minha entrevistada, só que para mim apresentar a minha entrevistada, a ficha dela é muito grande, cara. Então eu tive que reduzir, porque deu quase 4 páginas de folha. Então eu tive que reduzir um pouco para sintetizar o que essa minha entrevistada executa hoje nas suas atividades. Além de ser minha amiga, foi uma ex-aluna minha. Tenho orgulho de dizer que foi uma ex-aluna minha, tá? Ângela dos Santos Yoshiro, analista de sistemas com especialização em mídias e convergências tecnológicas pela Unimep de Piracicaba. Mestre em sistemas de telecomunicações pela Universidade de Lyon, na Espanha. Pesquisadores sobre sistemas e convergentes e TV digital desde 2009 pela CAPES. Coordenadora de pesquisa e desenvolvimento na Vidartec. Seja bem-vinda, minha amiga. Ligou o microfone? Realmente, iniciei praticamente nesse mundo tecnológico, graças ao Deoclésio, que foi um professor de 1900. Aracide Almeida. 1900 era Aracide Almeida, né? Oi? Com você aqui e todo esse pessoal, toda essa equipe maravilhosa. Tudo é prática. A gente tem que ter jogo de cintura para tudo, né? Probleminhas técnicos. Todos os probleminhas técnicos, né? E probleminhas técnicos sempre existem. Muito bem, vamos começar então. Minha amiga Ângela, como que surgiu a TV? Interessante que assim como nós estamos evoluindo agora este programa da TV a partir da rádio, a televisão também, no mundo e no Brasil, ela veio de uma convergência, na realidade. Ela veio de uma junção de várias tecnologias e uma junção, uma união de artes, né? Tanto a televisão ela veio evoluindo a partir do cinema, do teatro. Então, inicialmente, não havia programas específicos para a televisão. Os programas eles eram a partir de um filme, que na realidade normalmente era criado a partir do roteiro de um livro. Então você tinha um livro com uma história, alguém contou uma história, transferiu isso para o cinema, e a partir do cinema, esse mesmo filme ele acabava sendo cortado e trazido para a TV. Parcialmente do circo, por incrível que pareça, que é essa questão das artes, né, em que havia algum tipo de espetáculo ou de uma peça teatral, que inicialmente muitas peças eram literalmente gravadas na íntegra, totalmente em câmera aberta, e transmitidos diretamente para a televisão. Com a evolução tanto da tecnologia, né, principalmente com a possibilidade de se trabalhar com mais de uma câmera ao mesmo tempo, a partir do momento que a edição dos filmes e dos vídeos passaram a ser digitais, facilitou bastante. E usando as palavras de um ex-professor, do Newton Canito,
a TV, à medida que ela vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez mais TV, enquanto que cada mídia vai se tornando mais a sua mídia, né? E agora, inclusive, dia 18 de setembro, né, nós estaremos completando 65 anos da TV no Brasil, que ela entrou no Brasil em dia Marco 18, histórico, hein? Dia 18 de setembro de 1950. Muito bem. Caio, tem alguma coisa aí para nós? Começou a chegar algumas perguntas aí? Tudo tranquilo. O pessoal está só parabenizando pela evolução do programa da rádio para a televisão, mas por enquanto tudo tranquilo, Deoclésio. E por enquanto tudo tranquilo. Por enquanto tudo tranquilo. O problema é quando começar a chegar as perguntas, aí não vamos entrar em êxtases aqui, né? Muito bem. Podemos chamar um break já? Podemos chamar um break? Então vamos para um break e a gente já volta. Temos software para diversos segmentos, customizados de acordo com sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Emissores de cupons, leitores, impressoras de etiquetas, gavetas, teclados programáveis, balanças, as melhores marcas do mercado. Temos também o kit SAP completo, com software de gestão, impressoras e bobinas, e o aparelho SAP, pelo melhor preço da região. Consulte-nos. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. PDC Informática, tudo de papelaria, presentes em geral, acessórios para celulares, informática e manutenção de computadores e redes, cybercafé, impressão de documentos e xerox. PDC Informática, 3232-8632. Importados Diniz, celulares, games, câmeras, computadores, eletrônicos em geral. É isso aí. Voltamos para o segundo bloco aqui do programa Mundo Tecnológico, agora não exatamente pela rádio, mas sim pela TV. A gente tem que sempre também falar que o programa Mundo Tecnológico também, ele tem um cunho social também, né? A gente deixa aqui aberto para todas as instituições, todas as empresas que precisam divulgar algum evento que for fazer, pode passar para mim que a gente divulga aqui no programa, né? E vamos estar disponível a passar essas informações aí para frente. Para os ouvintes que estão querendo participar com a gente, vamos lá, vamos reforçar nossos canais aí, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, o nosso WhatsApp, que é o 15996712515, o Instagram, que é o Programa Mundo, e o Twitter, que é o @MundoTech2015. E para quem queira acompanhar ao vivo na TV ou no nosso site, né, programamundotecnologico.com.br. Muito bem, voltamos a, né,
estávamos lá no início, lá falando sobre o início de como a TV começou, como todos os procedimentos de TV, né? Hoje, vamos falar coisa de 50 anos atrás, para hoje, essa evolução foi muito grande. Ela foi, literalmente, vamos falar que ela foi absurda até, né? Tanto a nível do aparelho de TV propriamente dito, né? Vamos falar do aparelho de TV, porque o aparelho é o grande precursor disso também, né? E desse aparelho de TV, né, surgiram N programas, N formatos, N canais e assim por diante. Hoje, o que a gente pode esperar ou o que a gente pode imaginar daqui para frente referente à TV? O que você vislumbra referente a isso? Vou iniciar assim, citando alguns aspectos, alguns marcos, né, umas datas mais específicas. Eu comentei anteriormente que a TV brasileira está completando aí 65 anos, agora no dia 18 de setembro, e ela teve alguns grandes marcos, né? Especialmente no Brasil, em 1970, ainda na TV em preto e branco, foi justamente a primeira transmissão ao vivo, que foi a transmissão da Copa do Brasil. Então, até fazendo aí uma referência à Rádio Palestra, né? Pensando aí na Copa, pensando nas transmissões, e justamente este ano aqui, agora nós tivemos aí a transmissão das Olimpíadas também, né? Então, realmente... E agora tem as Paralimpíadas, né? Começa dia 7, né? Isso, exatamente, dando sequência, né, nesse processo e efetivando esse marco histórico. E, na sequência, a partir de 72, foi a primeira transmissão a cores, né, na TV brasileira. Então, assim, inicialmente, essa evolução ela foi um tanto lenta. A princípio, houve aí, no Brasil, 22 anos do início da transmissão até haver uma evolução tecnológica que migrou da TV em preto e branco para a TV colorida. Depois, na década de 80, em 1982, foi o surgimento dos vídeos cassete, aqui no Brasil também, né? É interessante que o controle remoto já existia há muito tempo fora do Brasil e, basicamente, ele foi se popularizar no Brasil praticamente na década de 80 também. Para que, hoje, a partir de atualmente, né, que você perguntou a respeito dessa mudança, nós temos uma situação completamente diferente. Essa evolução ela se dá radicalmente, ano a ano, às vezes dentro de um período de meses, há uma mudança, né? Ainda numa linha do tempo, em 2000 foi o surgimento o início da comercialização da TV de plasma no Brasil. E o processo de implantação da TV digital, que continua sendo um processo longo, já era para ter encerrado todo o processo de conversão, e a TV analógica, na realidade, já deveria ter sido desligada, inicialmente em 2014, na segunda previsão seria este ano, aqui em 2016. A terceira previsão do governo era 2018, e este ano, no final das contas, foi reformulado esse cronograma e existe uma previsão para 2023, porém, não existe mais uma lei, não existe um decreto dizendo que tem que ser desligado, que essa conversão ela tem que findar até 2023. É apenas uma previsão. Então, mas isso aí, algumas cidades já estão operando já com TVs digitais, né? Com a nível de TV digital. Outras ainda não. Então, esse cenário ainda existe. Como ele fala, 2023, que você falou? A previsão. 2023, vão inventar alguma coisa para o meio. Vocês podem ter certeza que algo vai ser inventado de novo aí para o meio, né? Você me chamou porque tem perguntas aí para nossa entrevistada? Temos perguntas. Muitas perguntas? Algumas. Vamos lá. Então, direcione a pergunta para ela. O Gladson Camargo, ele mandou uma pergunta, mas a Ângela acabou de responder, que a pergunta era:
qual é a visão dela a respeito dos futuros das televisões, contando com a tecnologia que nós temos atualmente? Já que a professora Ângela já respondeu, vou passar para a pergunta do Renato Cardoso. Pergunte à professora Ângela: a TV foi até os anos 90 chamada grande mídia. A internet hoje é a grande mídia e está substituindo a TV. A TV no futuro poderá voltar a brilhar como a grande mídia? Bombinha essa, hein? O Renato adora sacanear, né? Na realidade, O Renato adora sacanear, né? Quando ele está do lado de cá, ele já veio com o histórico montado, e a gente já sabe como que é a coisa, né? Mas quando a gente está do lado de cá, ele sacaneia com a gente, né? Eu gostaria de solicitar, Caio, que você retomasse aquela primeira pergunta, que eu vou unir a primeira pergunta com a pergunta do professor Renato. Pergunta do Gladson: qual é a sua visão a respeito do futuro das televisões mediante a tecnologia que existe hoje? Iniciando pela pergunta do Gladson, na realidade, hoje nós temos uma situação de mudanças tecnológicas e uma fusão entre arte e tecnologia. E exatamente essa fusão faz com que as possibilidades de comunicação e o jeito da TV, que é aquilo que eu sempre cito, o Newton Canito, que a TV cada vez vai se tornando mais TV, por quê? Pelo aspecto da diversificação. Então, ao invés dela emprestar conteúdos de outras mídias, hoje existe um processo de produção específico para a televisão. Então, quando se emprestava, né, ainda trazendo um pouco da história, o cinema, as pessoas iam, pagavam o ingresso e assistiam um filme específico. A televisão, ela só foi possível justamente porque ela utilizou um aspecto comercial que era da rádio, que era exatamente o aspecto da divulgação, das propagandas, dos comerciais pagos, né, dos comerciais que permitiram a continuidade da TV, para que ela existisse, né? E essa é a fórmula, até hoje, que é a fórmula que, inclusive, vem acontecendo para a internet. A internet, inicialmente, era mantida a partir de pessoas que pagavam por uma assinatura, tão somente, e hoje ela é uma mídia que já veio evoluindo para um outro formato, inclusive comercial. Agora, trazendo para a pergunta do professor Renato, a mídia, a TV já foi uma grande mídia. Hoje, a internet realmente ela está, digamos assim, num processo hegemônico, né? Basicamente de frente, aí, tomando assim mais espaço. Mas está acontecendo com a televisão a mesma coisa que está acontecendo com a computação. Interessante nós estarmos falando isso justamente no programa Mundo Tecnológico. Porque, há um tempo atrás, só se utilizava, se trabalhava com um computador de frente de um aparelho que a gente chama de desktop, né? Que é aquele computador de mesa, é aquele computador que muitas vezes era até familiar, não era um para cada pessoa da casa, né? Aí, isso hoje, essa evolução, a gente chama para a área de computação ubíqua, que é quando você tem um computador, que seria com todas aquelas funcionalidades de um chip, você pode utilizar para diversas funções, só que não precisam estar focados em um aparelho. Então, a televisão ela está passando pelo mesmo processo. Ao invés das pessoas ficarem na frente de um aparelho de televisão, né, que a família toda ficava, começou-se primeiramente uma TV no quarto de cada filho, né? E hoje, com a mobilidade e a TV digital ela permite isso, as pessoas utilizam e têm acesso à televisão através de um aparelho celular, através de qualquer outro dispositivo tecnológico, inclusive num veículo, né, num carro, por exemplo, e outras mídias, né? É exatamente essa a tendência para todas as áreas. Ângela, pegando o gancho da sua resposta, temos a pergunta do Renan Molineiro. Com o advento do Netflix, YouTube, etc., vemos uma aceitação muito forte em direção às Smart TVs. Existe uma tendência das pessoas migrarem totalmente das TVs para notebooks, tablets, smartphones?
existe uma tendência pela mobilidade, né? Exatamente como eu estava comentando anteriormente. Porém, existe um outro aspecto, e aí entra, inclusive, um estudo ligado à psicologia mesmo, nesse fator, que, assim, por exemplo, um programa como Netflix, o próprio YouTube, são canais em que você tem que tomar uma decisão. Porque você tem a possibilidade de escolha. Meu pai, por exemplo, depois do Netflix, só assiste Netflix. Eu falei, não, porque aí eu consigo assistir um filme do começo ao fim. Né? Mas existem momentos em que as pessoas elas sentam de frente de uma televisão, muitas vezes para dormir, para comer, estão cozinhando e assistindo alguma coisa, como se fosse praticamente um rádio. E isso a gente chama de fluxo. O Steve Jobs falava muito isso, que quando você quer desligar o cérebro, você usa a TV. Quando você quer ligar o cérebro, você usa o computador. E a TV ela continua com essa pegada e esse formato. TVs como um YouTube, um Netflix, que não tem um fluxo contínuo, que você precisa decidir o que você quer assistir, de alguma maneira, elas têm esse lado mais interativo e nem sempre, nem para todos os públicos, você quer uma TV desse jeito. Muitas vezes você quer que algo apareça na sua frente, como se fosse assim uma mágica que, olha, que interessante, parei na frente porque estou assistindo e esse programa me chamou a atenção. Muito bem, muito bem. Alguém da plateia quer fazer? Eu sei que o pessoal está canalizando aí nas redes sociais aí, mas se vocês quiserem fazer perguntas aqui direcionadas aí, fiquem à vontade. O microfone está na mão da senhora Cristiane ali. Alguém quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Ou quiserem se projetar para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Randall, você que participa sempre, Randall. Você é um, né? Você é um dos parceiraços nossos. Vamos lá. Boa noite. Primeiro, parabéns. É um prazer estar aqui com vocês. Estou contente hoje, hein, cara? Parabéns aí pelo sucesso para vocês. Loucura de sempre. Bom, eu vim de um colégio, né? Então sempre vou trazer para o lado da educação. Como é que você enxerga, né, pensando na TV Cultura, como uma TV que traz muita informação interessante, coisas edificantes? É uma televisão que está mal das pernas, né? É uma rede que está sofrendo aí um pouco com a questão financeira. Em contrapartida, tem muita produção nos canais pagos. A gente vê o Discovery Kids e canais aí semelhantes, né? Como que você acha que dá essa relação e por que isso acontece? A gente tem uma TV pública com conteúdo muito bom, que recebe pouco investimento. Em contrapartida, tem outros canais privados com conteúdo até duvidoso, que recebem altíssimos investimentos, né? Então, agora você fez, acho que a pergunta certa para a pessoa certa, porque eu trabalhei muito tempo junto com o pessoal da TV Cultura e, na realidade, na época, a minha discussão principal era justamente esse aspecto comercial da TV. Porque a TV, ela, via de regra, ela é mantida por um aspecto comercial. E a TV Cultura, num primeiro momento, ela sempre dependeu muito de aspectos de subsídio, né? E o lado educacional, justamente, junto com entidades parceiras, educativas também, ela consegue se manter atualmente. Mas digamos assim, existe uma mãozinha do governo aí por trás que acaba limitando esse aspecto comercial. E assim como todos os programas que normalmente recebem subsídios, eles acabam não investindo ou não contratando pessoas com capacidade publicitária suficiente para elevar aquela mídia. Assim como aconteceu com um programa como o ProAlco, por exemplo, né, que a partir do momento que tem um tipo de subsídio, na área, falando de TV, no cinema brasileiro aconteceu muito isso, décadas atrás. A partir do momento que havia esse tipo de subsídio, parava de se investir em qualidade, parava-se de se investir de uma maneira que o negócio não ficasse estagnado, como se fosse uma estatal, né, algo ligado ao setor público, mas sim crescendo sempre e olhando também os concorrentes.
A TV Cultura, especificamente, ela tem hoje uma série de outros produtos que facilitam esse processo de manutenção, que extrapola, inclusive, a TV. Então, hoje você tem uma série de produtos, como, por exemplo, o próprio programa, o pessoal aí do Rá-Tim-Bum, que lançou CDs, DVDs e uma série de outros produtos derivados da TV. E essa é a linha. Hoje ainda existe muito o que trabalhar nesse aspecto, mas essa é a tendência da sobrevivência de uma TV como essa. Ainda que ela seja pública, falta essa visão mais empreendedora de uma TV privada, de uma TV que é um negócio, sim, ainda que seja na área educativa, para que ela possa manter a qualidade que ela tem e, ao mesmo tempo, divulgar e expandir o negócio como um outro negócio totalmente comercial. Acho que essa é a pegada. E, inclusive, as empresas que são muitas vezes contatadas podem fazer uso desse trabalho educativo junto ao seu próprio corpo de colaboradores. Espero ter respondido. Você está vendo só como a coisa é forte aqui? Meu filho. Eu estou aqui pensativo aqui, falando assim, nossa, como que são as coisas. Ângela, uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é o tal de Bolsa Novela? Você colocou um negócio aqui chamado Bolsa Novela. Alguém pensa que é novela, né? Mas tem um negocinho diferente nisso aí. O que é uma Bolsa Novela? Então, Bolsa Novela foi, na realidade, um apelido, né, que se deu aí, que existe, né, é um programa do governo, já que iniciou-se o processo de implantação da TV digital. E não se estava conseguindo chegar, porque assim, o processo de migração da TV analógica para a digital, para que as emissoras possam desligar a transmissão da TV analógica, é necessário que pelo menos 93% da população já tenha, pelo menos, acesso ao sinal digital. E aí instituiu-se, buscando acelerar para que houvesse a possibilidade de fazer esse desligamento agora em 2016 ou 2018, instituiu-se... Virou 2023? Que acabou virando 2023, e ainda meio sem previsão. Não se sabe certo. Exatamente. É um programa de incentivo junto a famílias carentes que se cadastram para que eles recebam gratuitamente o conversor para a TV digital. Seria apenas o conversor, não é especificamente a TV em si. Muito bem, muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí chegando nas redes? Como que estão aí? Deixa eu dar uma olhadinha. A doutora Ângela... professora, eu estou com doutora na cabeça. A professora Ângela já respondeu, a maioria das perguntas foram mandadas, mas podem continuar mandando no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, que eu vou passando aqui. Vamos chamar um intervalinho? Intervalo. Voltamos em breve. Feridas não vão te levar a lugar nenhum. No meio da multidão você é só mais um. A esperança não pode morrer. Seu passado você deve esquecer. Continue, não pense nos erros. Só assim vai aprender a viver sem medo. Tua voz eu preciso ouvir me dizendo que... Temos software para diversos segmentos, customizados de acordo com sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Emissores de cupons, leitores, impressoras de etiqueta, gavetas, teclados programáveis, balanças,
as melhores marcas do mercado. Temos também o KIFSAT completo, com software de gestão, impressoras e bobinas, e o aparelho SAT, pelo melhor preço da região. Consulte-nos. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. PDC Informática, tudo de papelaria, presentes em geral, acessórios para celulares, informática e manutenção de computadores e redes, cybercafé, impressão de documentos e xerox. PDC Informática, 3232-8632. Importados Diniz, celulares, games, câmeras, computadores, eletrônicos em geral. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nossa Senhora, o som de Legião Urbana. Querido Renato Russo. Voltamos para o terceiro bloco do programa Mundo Tecnológico, estreando agora no canal 7 da NET. E um detalhe, o programa tem mais 2 reprises ainda essa semana, e, se não me falha a memória, mais 3 reprises no canal 3 de Votorantina Supermídia. É isso mesmo, meu amigo Fábio? É isso aí? E tu já está liberado também ou ainda não? Daqui 20 dias está liberado para Itu e para outras, mais 7 cidades. Muito bem. Então, a gente está começando a galgar, né, degraizinhos um pouco mais altos, né? Então, você pediu para mim voltar chamando você, porque tem pergunta de internauta na área. Tem pergunta boa aqui. Pergunta do Rafael Chafarelli. Professora Ângela, qual o papel das televisões comunitárias na formação e fortalecimento das culturas locais? Só um minutinho. Rafael, ele fez um programa comigo há uns 3 programas atrás. Também uma indicação do FIT, graças ao Renan. O Renan, vai lá para você. Tô na pendura, chama o Renan só manda gente boa para mim. Eu falo que o programa, que eu brigo com todo mundo lá. Ó, vocês têm que bater a audiência do Oscar, que ninguém bateu a audiência do Oscar aqui dentro ainda. Eu quero que bata a audiência do Oscar. E o Oscar vai vir. Já marcamos, se eu não me engano, o primeiro programa de outubro é com o Oscar. Tá? E foi um programa sensacional que nós fizemos. Então, o Rafael, ele tem um estúdio muito interessante. Ele tem um estúdio de cinema, onde ele faz várias coisas lá, em Itu. E eu entrevistei ele falando sobre a parte de cinema, né? Foi um programa... E ele é um cara, nossa, descolado pra caramba. E eu sou descolado, e ele descolado. Você imagina o que deu aquele programa, né?
Então eu estou me vendo bem na câmera, ele falava, porque eu fazia umas lives ao vivo com ele, eu estou me vendo bem na câmera. Tá, Rafael, manda bala, manda bala. Então, um abraço para você, Rafael, acompanhando a gente aí, né? E estou esperando você, né? Você sabe que é só você esquematizar o dia, encaixar aí, e eu quero você aqui. Agora responda a pergunta. Olá, boa noite, Rafael. Inicialmente, obrigada pela participação. E o Deoclésio, inclusive, já havia comentado sobre o seu estúdio, quando nós viemos no programa da rádio falando justamente sobre a evolução do cinema e tecnologias ligadas à área de cinema. Então, espero que possamos aí nos conhecer pessoalmente. E, com relação à pergunta, de fato, as TVs comunitárias elas têm um papel muito importante na formação da cultura local, mas não apenas na produção do conteúdo final. Existe, inclusive, a partir do momento que há uma mobilização para a formação de uma TV comunitária, faz com que a região, de modo geral, ela se desenvolva na área de comunicação como um todo. Pessoalmente, eu acompanhei todo o processo de criação e desenvolvimento de algumas TVs locais ou TVs comunitárias, inclusive do Sesc TV. E é interessante como, quando se busca um processo de uma TV comunitária, até por uma questão de custo, de falta de mão de obra, de pessoas muitas vezes não qualificadas, as universidades locais, a comunidade como um todo precisa acionada. Assim como o exemplo que o Deoclésio falou, né, da indicação de pessoas, de amigos que vão indicando outras pessoas que trabalham na área, a gente vai descobrindo pérolas, né? Muitas vezes são pessoas que atuam na área de comunicação há muito tempo, que têm formação na área local, que são de origem daquela região, porém que trabalham fora. Como eu, por exemplo, a vida toda trabalhei praticamente em São Paulo nessa área, porque em Sorocaba era muito limitado, não havia espaço para esse tipo de trabalho, tanto na produção de TV, quanto na produção de cinema, mesmo na produção de rádio. Então, quando se pensa numa TV comunitária, acaba se convergindo, né? Novamente trazendo aquela palavra que é a questão, nós estávamos falando de convergência tecnológica, de convergência artística, é também uma convergência de talentos que podem se unir trabalhando em prol do desenvolvimento de uma TV comunitária, nesse caso. Um abraço para você aí, Rafael. Obrigado pela pergunta. Tem muito assunto para a gente falar aqui. Eu tenho aqui ela mandou umas 200 mil perguntas para mim. Nós só temos 1 hora de programa. Eu vou ter que fazer como eu fiz lá atrás. Quando o programa era no rádio, a gente começou com 1 hora o programa. O negócio começou, eu falei, 1 hora não dá nem para começar, sabe? Começar a ter o gosto da brincadeira, de conversar, se descontrair, acaba, né? Mas eu vou chegar numa perguntinha aqui. Eu queria saber qual o futuro da TV digital. O futuro da TV digital está, assim, atrelando a pergunta do professor Renato, exatamente nessa convergência tecnológica, na mobilidade. Então, vou aproveitar falando um pouquinho aí da TV digital, apesar das sérias recomendações de não sermos técnicos, né, mas também trazendo um pouco para o mundo de tecnologia. A TV digital no Brasil, ela foi adotado um padrão que se inspirou no modelo da TV digital do Japão pela questão da interatividade. Então, houve muitas críticas, até hoje há muitas discussões nesse sentido, porque as TVs digitais na Europa e nos Estados Unidos, o foco delas é a alta definição. Então, alta definição de som, alta definição de imagem, que define o padrão da TV digital nesses países, né, nesses locais. A TV no Japão, ela tem essa pegada da interação. E, por esse motivo, foi adotado enquanto base para o padrão brasileiro, que é o Ginga, baseado no Java,
justamente, que é uma linguagem de programação, né, para quem é da área e para quem conhece um pouco mais aí sobre tecnologia. E é interessante que hoje muitas TVs estão precisando exatamente de profissionais que tenham essa formação diversificada, que conheçam tecnologia, que muitas vezes conheçam programação. Então, está aí uma dica aos futuros programadores, ao pessoal dos cursos técnicos ou mesmo da faculdade, que para a produção de conteúdos para a TV daqui para frente, não basta ser da área de comunicação. É necessária uma equipe, uma formação de uma equipe que tenha muitos profissionais. Então, profissionais específicos da área de comunicação, profissionais da área de tecnologia, né, programação, basicamente, e profissionais da área de designer, né, mais especificamente, porque o pessoal de design ele fica basicamente no meio termo entre o pessoal de comunicação e o pessoal de tecnologia. Porque os produtos finais, o programa hoje na TV, ele deixa de ser algo totalmente estático para ser um processo interativo. Aí as pessoas normalmente perguntam, mas interação significa o quê? Que eu vou comprar um determinado produto, estou assistindo uma novela, por exemplo, gosto de um produto da novela e vou comprar? É uma possibilidade, que com certeza será esse um dos caminhos. Mas, antes disso, o Brasil tem evoluído bastante em dois aspectos. Um é a mobilidade, que é o fato das pessoas poderem assistir uma televisão através de um smartphone, através de uma estação de metrô, por exemplo, em São Paulo, isso já é comum. Às vezes, até algumas linhas de ônibus, você tem alguns programas sendo transmitidos, por mais que exista briga aí, porque normalmente é Globo e SBT, né? Mas é um primeiro canal, é uma possibilidade que abre para que outros programas e outras emissoras também galguem e transmitam, né, os seus programas. Seria o caso para a TV Cultura, principalmente, e programas educacionais, de modo geral, né? Então, assim, de modo geral, além disso, dessa mobilidade, o Brasil ele tem também uma preocupação. E é interessante, a gente está falando, parece que eu estou levantando uma bandeira, mas pesquisando isso, e eu estudei justamente sobre esse tema fora do Brasil. Eu fui estudar isso na Espanha. Então, eu estava justamente dentro da Europa, com o pessoal dizendo que, nossa, alta tecnologia, a princípio se teria acesso a tudo, mas o pessoal, de modo geral, é bastante quadradinho. O brasileiro ele tem essa característica da diversidade, seja cultural, seja de gosto, de área cultural. Então, um dos diferenciais é que a TV digital no Brasil ela tem uma pegada da acessibilidade, que é a possibilidade de você ter um programa que automaticamente tem uma transmissão, uma conversão de idiomas, ou que tem uma legenda, e outras possibilidades, por exemplo, para transmissão. Inclusive, eu estava há pouco tempo trabalhando com uma professora da Faculdade de Sumaré, que ela faz um trabalho exatamente, atualmente ela está na USP, inclusive, de conversão de programas, tanto para televisão quanto para cinema, para cegos. Então, existe uma legenda em áudio que vai mostrando tudo o que acontece, as pessoas vão explicando a cena. E a TV digital, um dos grandes projetos da TV digital no Brasil é exatamente essa. Muito bem. Tem perguntas aí para a nossa... Estamos cheios de perguntas, eu vou sintetizar algumas delas. Nossa! Sintetizar as perguntas. Bom, tem a pergunta do Renato Luiz Cardoso, de novo do Renato, e da Elis Menanci, do FIT Instituto de Tecnologia. Bom, a pergunta do Renato, ela diz a respeito do que a Microsoft, a Apple, ela está desenvolvendo aplicações para televisões. E ele quer saber a sua opinião a respeito das televisões acabarem virando um possível celular para esse caso. E, encaixando com a pergunta da Elis,
hoje temos uma infinidade de canais nas televisões. Isso pode criar desinteresse para a população também? Então, a tendência e uma das pegadas aí da TV atualmente é exatamente essa possibilidade do game, né? Que é uma das tendências, seria uma evolução lá da TV que foi inspirada no circo, que era algo assim, um show de entretenimento, e é um fator fundamental para a televisão que ela evolua no aspecto do entretenimento. Então, agradecendo novamente a contribuição do professor Renato, porque ele dá justamente essa visão dessa tendência, daquilo que está acontecendo, e, ao mesmo tempo que a televisão ela acaba se tornando algo mais, enquanto aparelho, algo mais do que apenas um painel onde você muitas vezes dorme em frente, dá essa possibilidade também de um aspecto de entretenimento, né? Apesar, agora voltando, unindo a pergunta, a próxima pergunta, não é uma questão de desinteresse. Para o marketing, a visão do marketing, a visão comercial, de modo geral, é exatamente a visão do público-alvo. Então, você direciona a programação de acordo com o interesse daquela pessoa específica, né? Então, é nessa linha que, por exemplo, as TVs educativas, elas precisam ter esse olhar e verificar quais são os parceiros, buscar parceiros comerciais que deem fôlego para que todos esses canais e essas programações sejam possíveis e deem continuidade. Muito bem, muito bem. Qual a tendência e o mercado de trabalho para os profissionais da área de tecnologia? Existe falta de profissionais. Há pouco tempo mesmo nós eu estava participando de uma equipe que buscava a seleção de profissionais para essa área. Isso eu falo muito para os alunos, de modo geral, principalmente o pessoal da faculdade aí que está se formando nessa área, fazendo algumas pesquisas ligadas à área de TV digital, ligadas à área de casa inteligente, é que estudem bastante, porque há muita possibilidade de trabalho. Só que você tem que sair do básico, você tem que ter uma visão um pouco à frente. Estude convergência tecnológica, estude comunicação, porque você vai utilizar isso de qualquer maneira, seja vindo da área de informática, seja vindo da área artística, tem muito trabalho. É uma questão de estudar, arregaçar as mangas e monte seu portfólio, né? Não basta só enviar um currículo, é necessário ter um portfólio e começar a trabalhar. Muito bem. Estamos acabando. Em cima do tempo, está lá 8h23, mas a gente tem um intervalo, tem todo o processo aí. Então, primeiramente, obrigado, Caio, pela participação junto com a gente aqui. Obrigado, Will, pela sua participação, né? A minha amiga veterana de longas datas, a Ângela. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. O que a gente faz hoje, o que a gente está fazendo hoje, é o estupim nosso, é o pontinho do iceberg nosso lá. A gente quer muito mais. Vocês podem ter certeza que a gente vai trazer muito mais coisas aqui para vocês. Tá? Suas considerações finais, meu amigo. Como era muito dito na rádio, que a saga continua, na verdade a saga iniciou hoje. E daqui ela vai para frente. Então, eu só queria dizer isso. Você quer começar a tocar uma música para terminar? Pode tocar enquanto ela termina as considerações dela. Fique à vontade, minha amiga. É uma grande honra estar aqui. Que bom que depois de tanto tempo, mais de 5 anos, pelo visto, algo em torno disso, estar aqui na inauguração do programa Mundo Tecnológico, que com certeza será um grande sucesso, assim como tem sido o programa da rádio, e que o pessoal realmente faça uso e utilize bastante, participem bastante conosco. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, ou começando mais uma vez, né? Podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento e trazer pessoas que possam compartilhar mais conhecimentos aqui. Obrigado à minha família, meus filhos, Caio, Paloma, Bianca. Obrigado à minha esposa, Cristiane, que me atura
porque eu não sou fácil, pode ter certeza disso. E obrigado a todos, e até o próximo programa Mundo Tecnológico, com o psicólogo, como é o nome dele mesmo? João Januário, né? Com o psicólogo João Januário, ele vai falar sobre o uso excessivo das redes sociais pela molecada. Vamos que vamos. Hey darling, I hope you're drunk tonight, and I don't to ever forgive way up to want forget you. I don't to believe your hope tonight, when I don't I even focus that single la 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 la. Do everybody sing it? If you can wait for riding home, what I say with tomorrow, what I never read the best. La la la. If you can wait for riding home, what I say with tomorrow, whether you're through the night. Everyone is for the best.